Café Cidadão, programa produzido pela Frente Cidadã de Triunfo. Olá pessoal, esse é mais um Café Cidadão e hoje nós vamos falar sobre o movimento dos Panteras Negras, o movimento hip hop, como dois grandes movimentos de resistência contra as piores questões sociais aí que nós vivenciamos e já vivemos ao longo da história do mundo. E também sobre essa questão, né, que toma conta do planeta Terra hoje, que é a partir da morte trágica do George nos Estados Unidos e que causou, né, uma grande movimentação pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil, aí, com grandes passeatas, grandes movimentos, protestos em função da questão tão grave que é a questão do racismo. E para isso, nós vamos conversar aqui com o professor historiador Orson Soares, com o MC Pedrão, com a Ângela Kerber e também com o Martin Luther Damasceno. Ele é filho de um dos maiores atores e comediantes do século XX, o Grande Otelo. Quem vai falar para nós é o professor e historiador Orson Soares, então. Professor Orson, fala para nós aí sobre a questão dos Panteras Negras, então. Oi, Cláudio. Oi, Pedrão. Um grande abraço para vocês, muitas saudades. Eu quero agradecer a oportunidade de estar participando desse projeto aí, que tem como objetivo, né, trocar experiências, trocar ideias, refletir aí sobre diversos assuntos. Então, eu me sinto muito honrado de estar participando com vocês. E hoje, então, a gente vai comentar um pouco sobre os Panteras Negras, né? Os Panteras Negras que foram objeto de estudo na minha graduação, onde, enfim, eu aprendi muito sobre esse movimento e continuo aprendendo, sempre tem novidades, né? A gente nunca cessa, né, de aprender, né? Isso é a busca do conhecimento. Né? E falar, então, um pouco dos Panteras Negras, eu acho que tem que se dividir em algumas fases aí, né? A primeira fase é justamente aquela pós a morte do Malcolm X, né? É um movimento de juventude que se organiza a partir da ideia de autodefesa, defesa da comunidade contra as violências e brutalidades policiais. Depois nós vamos vendo uma evolução, apropriação do pensamento de Frantz Fanon pelos Panteras Negras. Então, tem uma ação muito política e o combate ao que eles entenderam que era um colonialismo interno. Então, nós vamos ter ações aí dos Panteras Negras dentro da comunidade, ações sociais, que eu vou estar falando mais à frente. Depois, a perseguição, a guerra contra os Panteras Negras, né? E, por fim, então, o legado dos Panteras. Então, Orson, quando é que surgem os Panteras Negras? Como é que se dá a fundação do partido e quem são os fundadores do Partido dos Panteras Negras? Bom, os Panteras Negras eles surgem em outubro de 1966, né? Ele é fundado pelo Bob Seale e o Huey P. Newton, né? E os dois estudantes lá do Merritt College, né, acabam organizando o Partido de Pantera Negra Autodefesa. Esse partido que vai atuar basicamente nos grandes centros urbanos, mas também vai ter um papel no interior, mas muito forte nos centros urbanos, nos guetos, chamados guetos negros. E a partir, então, da fundação dos Panteras Negras, começa a se organizar, né, o partido. Né, o partido que vai ter um jornal, que vai ter uma militância muito forte, que vai realizar ações, principalmente ações em relação à educação. Então, uma educação antirracista, vão ser criadas escolas dos Panteras Negras, vai ser feita uma aliança ali com elementos da comunidade, com figuras religiosas que vão
emprestar o seu espaço para os chamados cafés da manhã, para as crianças até 7 anos, o serviço de saúde, né, prestados aos idosos, às crianças, a área cultural também vai ser muito enfatizada, né? Aí nós temos assim, o Art Chip, por exemplo, que é um músico de jazz, Sonny Simons também, que é um cara que é ligado aos Panteras Negras, né? E entre outros. E vão criar, os Panteras Negras vão ter a capacidade de criar uma aliança que vai ser conhecida como Aliança Arco-Íris. Os Panteras Negras tiveram uma ideia de cuidar da sua comunidade, cuidar do seu povo, principalmente na questão do uso de drogas, né? Que o povo estava ali muito sucumbindo, né, à questão das drogas. E o FBI, o governo norte-americano, principalmente o FBI na pessoa do Hoover, considerava os Panteras Negras como maior ameaça à estabilidade dos Estados Unidos. E por isso, então, eles decretaram uma guerra contra os Panteras Negras e mais, se utilizaram, então, ali das drogas, né, no caso da heroína, fizeram uma relação FBI e a máfia, né, e inundaram, né, as comunidades negras com droga a fim de destruir a base dos Panteras Negras, quer dizer, um povo drogado, um povo que não teria força para lutar pelos seus direitos, né? E é muito interessante que essa ideia das guerras contra as drogas ela apareça aí nesse contexto da guerra contra os Panteras, e por isso que a gente tem que refletir, eu acho que isso dá um programa, né, sobre a ideia da guerra contra as drogas. Tá? E então começam muitos irmãos e irmãs a sucumbirem, né, ao uso de drogas, ao uso da heroína. Não é à toa que aparece em alguns filmes de Black Exploitation, né, a figura da atriz Pam Grier, né, como Cleopatra Jones, lutando, né, contra traficantes de heroína, que são os italianos, e ela, então, representando esse poder negro. E, de fato, muito bem representado, né, Orson? E incrível, né, como é que essas questões, por exemplo, a sociedade como um todo, a única coisa que ela vê é que o pessoal é drogado, esse e aquilo, mas não entende que também por trás desse lance de todo mundo drogado, existe um planejamento que vem do próprio governo para colocar as pessoas que já são as pessoas que já estão na periferia numa outra condição, uma condição sempre subalterna, né? Sempre para tentar desmobilizar até os próprios movimentos que surgem na tentativa de melhorar a situação das pessoas daquele lugar. Mas então, Orson, nós já vamos encaminhando para o próximo convidado aí, então eu gostaria que tu fizesse aí as tuas considerações finais. Então, já me despedindo, quero agradecer a oportunidade de ter participado aí com vocês, né, dessas reflexões sobre os Panteras Negras e o movimento hip hop. Eu quero deixar aí para os interessados algumas dicas, né, de pesquisa, né, tem o filme no YouTube Panteras Negras do Mário Van Peebles, vale muito a pena. Tem no Netflix também um documentário sobre os Panteras com a participação dos membros do partido, vale demais. E quem quiser se aprofundar nos estudos pode procurar na rede aí os livros publicados, né, pelos Panteras Negras e também ali os jornais, né, que é uma fonte primária riquíssima, né, então aí é a minha dica, né, e eu quero deixar aqui para os interessados, quem quiser saber mais sobre descolonização, sobre autores do pensamento de descolonização, afrodiaspórico, africanos, pode contatar então Orson Soares. Eu estou no Instagram como Professor Orson, eu estou nas redes de Facebook como Orson Soares, tem uma página Professor Orson, tá? Fique à vontade, me adicione, que a gente troca uma ideia e vamos construir uma revolução, sim, quer dizer, uma transformação radical da sociedade, porque nós queremos um mundo de paz, um mundo de justiça social e não queremos esse sistema aí que oprime o povo negro, as mulheres, né, a todos os seres humanos, que nos rebaixam a meros consumidores. Bom, muito obrigado então, professor Orson. Pessoal, peguem aí os endereços e as indicações aí do professor Orson que ficam aí no próprio vídeo, ou vocês podem recorrer aí à própria fala dele novamente. E dizer que sempre é muito bom ouvir aí o professor Orson, sempre tem questões importantes aí para nos trazer e tem um grande conhecimento, é um grande professor, já esteve aqui no nosso município de Triunfo por 2 vezes fazendo palestras
falas aí importantes sobre o Dia da Consciência Negra aqui para as nossas escolas aqui do município. Então, professor Orson, tu sempre é convidado a retornar aqui no nosso município de Triunfo. Então, pessoal, vamos ouvir o Martin Luther Damasceno, também um ativista social do movimento negro, figura muito importante, morador de Triunfo, da Vendinha, conheço há muitos anos, desde tempos de estudante aí, e foi aluno da escola que a gente trabalhava, uma figura que desde guri já mostrava aí o peso do nome que ele carrega, né? Martin Luther King, Martin Luther Damasceno, figura importante aí da nossa comunidade e que também tem um papel muito importante aí a desempenhar sobre esta questão aí tão importante. Vamos lá, Martin. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer primeiramente aí ao canal Café Cidadão por estar nos dando um espaço para estarmos conversando um pouquinho sobre esse tema racismo. Também gostaria de cumprimentar os professores Cláudio Berto, professor Orson, também as amigas Mônica Ferreira, Angela Kerber, e um abraço especial aí para meu amigo de longa data, o Pedrão, um cara aí iluminado que carrega esse movimento hip hop aqui em Montenegro junto com uma galera do bem. No mundo que está cada vez mais afundado no ódio, né? Uma das faces desse ódio cada vez mais presente nas atitudes das pessoas, infelizmente hoje, é o racismo. Após a morte aí do George Floyd, muitos protestos começaram a ocorrer nos Estados Unidos. Esse crime do Estado contra os negros, né, então motivou os afro-americanos a irem às ruas e a realizarem protestos, né, a pedir por justiça. Porque assim como ocorre lá nos Estados Unidos, ocorre também aqui no Brasil. O Estado americano prefere manter o pensamento dele de supremacia branca, né, e prefere se calar diante de situações como essa. E nada fazem contra policiais que estão envolvidos nesses crimes. E isso ocorre também aqui no Brasil, porque a polícia muitas vezes acaba invadindo o morro, tirando vida de jovens negros que não tem nada a ver com tráfico. E não há uma palavra do presidente atual sobre essas situações. Infelizmente, isso ocorre aqui também. Vemos uma situação caótica então também no Brasil. O racismo ganha cada vez mais força, cada dia aparecem mais notícias, né, sobre atitudes e ações racistas por parte das pessoas. O Brasil ele tem um movimento de resistência que realmente é histórico, que é o movimento negro, né, que faz um trabalho histórico de luta contra o racismo. Um movimento já antigo, né, que começou ainda no período da escravidão. Os grupos de movimento negro geralmente estão nas comunidades, né, estão dentro dos guetos, onde estão a maioria dos negros. E dentro desses movimentos, né, dentro desses espaços, eles se encontram então para debater ideias, né, para debater ações. E já tiveram várias vitórias, né, em ajudar a sociedade negra brasileira. E continua sempre ativa, né, com reivindicações, que como por exemplo de buscar leis de criminalização ao racismo, políticas públicas destinadas à inclusão do homem negro no mercado de trabalho, e também nos campos educacionais, né, onde houveram algumas vitórias recentes aí, que têm impulsionado aí a sociedade negra a entrar em faculdades. Porém, o movimento negro não está presente aí em todos os lugares do Brasil. Então, o que fazer? A ideia seria então juntar pessoas, né, que queiram conversar sobre esse tema. Porque, infelizmente, muitas pessoas acabam falando bastante sobre o evento racismo quando estão ocorrendo protestos, né? Só que o racismo, infelizmente, é do dia a dia. Então, temos que juntar pessoas que queiram falar sobre isso todos os dias, né? Porém, na época que nós vivemos atual, né, uma época de epidemia aí, nós não conseguimos tomar essa ação de reunir pessoas que queiram conversar de fato, né, sobre o racismo. Então, o que nós podemos estar fazendo agora, né? Já que estamos muitos dentro de casa, né, presos, em quarentena, então nós podemos estar procurando informações, livros de ativistas, né, ativistas negros aí do passado que tiveram papéis fundamentais aí na história do ativismo negro no mundo. Um desses ativistas é o Marcus Garvey. Muitos não sabem de quem se trata, né, infelizmente. Mas Garvey simplesmente foi o cara que guiou o maior movimento negro, né, de toda a história. Um movimento aí que mobilizou mais de 20 milhões de pessoas e continua mobilizando pessoas até hoje. Além disso, temos literatura sobre Malcolm X e Martin Luther King. Esses já mais conhecidos, né, já são mais
mas nos tempos atuais. Então, são homens que tiveram pensamentos, que tiveram ações, que também pode estar moldando o nosso pensamento para estarmos nessa luta aí contra o racismo. Também tem livros sobre a Revolução do Haiti, que foi basicamente a maior vitória contra a opressão do mundo, né? E eu tenho certeza aí que, se você conversar com uma pessoa que conhece bem esses dois marcos, você vai ter um ótimo papo sobre racismo, né? Então aí é um início para estarmos conversando sobre racismo e estarmos cada vez mais ativos, né, nesse mal que afeta todos os negros aí do Brasil. Ler pensamento e ideias de líderes assim nos ajuda a continuar essa luta, pensando em formas de lidarmos com isso hoje, pois o problema que havia no passado continua nos afetando até hoje, que é o racismo. Só que hoje está um pouquinho mais maquiado e acaba pegando aí alguns ingênuos e até algumas pessoas com maldade, né, e malícia, acabam dizendo que não existe racismo. Até alguns negros acabam aí entrando nessa de que não existe racismo. Racismo não existe, está presente, está causando dor, está tirando a vida de muitos negros hoje. A luta continua, meus amigos. Muito obrigado pelo espaço aí. E eu, então, agora gostaria de ouvir aí a Angela Kerber, que é uma ativista social muito importante aqui da nossa região, aqui do entorno de Triunfo, é moradora do município de São Jerônimo, nossa vizinha aqui, e ela vai nos fazer aí considerações muito importantes históricas sobre até a chegada desse movimento que nós estamos vendo agora, desde lá do período ainda da escravidão, e mostrando um pouco, né, para a gente entender o porquê que essas questões ainda acontecem hoje. Então, Angela Kerber, tudo bem? Saudações, companheiros do Café Cidadão. Saudações, obrigada, professor Cláudio, pelo convite. Saudações, professor Orson, MC Pedrão, tudo bem? Salve, salve. Essa questão dessa luta, né, que está se dando em América do Norte, né, e em outros países, né, do globo, e tendo o protagonismo da questão negra, né, pela diáspora. Eu vejo que é uma questão ligada à diáspora africana em si, né, porque se trata de uma luta contra o imperialismo, de certa maneira, quer dizer, não, talvez não apareça com todas as cores, né, uma luta anti-imperialista, anticapitalista, mas é disso que se trata, né, e a base do capitalismo é em cima da escravização negra, né, é em cima do povo preto, né, a acumulação primária do capitalismo se dá em cima da escravização do povo preto. Então, houve muita luta, né, sempre houve luta, revoluções, revoltas mesmo no Brasil, né, em que o preto protagonizou, né. Então a gente, por exemplo, a abolição da escravização no momento em que os caifazes, né, tomam um enfrentamento, um movimento chamado caifazes, né, de admiradores, enfim, discípulos de Luiz Gama, né. Quando esse movimento toma a frente e parte para a luta armada, é que efetivamente vem lá a carta pronta, lá escritinha para a princesa Isabel assinar, né, da abolição. Essa carta já estava pronta há uns 30 anos antes, porque já havia movimento abolicionista e tal, havia muito discurso, jornais, né, mas não havia efetivamente uma luta, um enfrentamento, né. Esse movimento dos caifazes, ele passa a atacar quem faz o comércio negreiro, né. Já era proibido, né, mas havia ainda esse comércio escravo, né, e fazer um enfrentamento direto, né. Então sempre houve luta negra, né. E só que agora o tempo que a gente está vivendo, contemporaneamente, né, as ideias viajam com muito mais velocidade. A gente se fala, né, os coletivos, né, de lutas, enfim, mesmo durante o período de ditadura militar, né. Nós tínhamos nossos coletivos negros antes do período Getúlio, Frente Negra Brasileira, enfim, né, que foi terminada, foi proibida pelo Getúlio Vargas, isso em 1933, 30 e poucos, né, mas mesmo nos anos 70, né, o Movimento Negro Unificado, Lélia Gonzalez, né, naquela época se lutava tanto, não havia internet, não havia, e os movimentos se falavam de norte a sul, né. O companheiro Onir Araújo é mais conhecedor, né, fala com mais domínio sobre isso. Mas assim, hoje é essa questão do hip hop, né, a questão do slam, né, slam é um tipo de rima, né, de musicalidade, né, da nossa juventude negra, né,
da nossa arte, ela viaja com muito mais efetividade, com muito mais rapidez, né? E a gente consegue reconhecer, a gente tem nossos grupos, né, mesmo o WhatsApp, enfim, a gente tem acesso a leituras, né? A gente consegue reconhecer melhor quem é o nosso opressor, né? É o capitalismo. Ele é racista, porque o capitalismo ele se alimenta de desigualdade, né? Então é isso aí. Quero dar um abraço para o Martin Damasceno, né? Estou à disposição. Salve, salve, MC Pedrão. MC Pedrão é uma figura conhecida aqui da região, trabalha com oficinas de hip hop, já trabalhou aí com uma imensa quantidade de jovens que aprenderam dentro do hip hop, tanto a dança, quanto a música, quanto a questão do rap ou do grafite, aí junto com o convívio com o Pedrão e a importância desse movimento que ele traz como um movimento de resistência, de conhecimento sobre a sociedade, do que é ruim dentro da sociedade, saber desviar dessas coisas ruins através do movimento hip hop. O Pedrão hoje está à frente aí da rádio da New Black, né, trabalhando com o rap e sempre passando um bom recado aí para todo mundo. Pedrão, fala para nós aí como é que tu tá indo aí com a tua função aí na rádio e também coloca aí para nós os teus endereço aí da rádio, que é uma rádio web, para que o pessoal possa acessar e conhecer. Isso aí, salve, salve. Tô chegando, é MC Pedrão aqui, para falar um pouco da história do movimento hip hop e tal, como que tá o nosso corre aí dentro do rap. Na verdade, desde 83 aí a gente tá correndo atrás desse trabalho aí que é feito com o rap, né? Uma som que sempre me identifiquei, uma música que sempre me identifiquei. Mesmo lá na década de 80 já falava comigo, já nas letras dos Racionais, na letra do Taíde, enfim, Sampa Crio, GOG, Grande Gog, enfim, vários grupos de rap. Poderia passar o dia aqui, tá citando todos os grupos aí que me inspiraram a estar dentro do movimento hip hop, né? Na verdade o rap fala com a gente, ele fala a nossa realidade, que a gente vive de dificuldade, sofrendo na periferia, fala também de superação, fala que a gente é capaz de ultrapassar obstáculos. Então isso que me levou a fazer parte do movimento hip hop. Então é isso aí, né? A caminhada nunca foi fácil. Aí na década de 90 também a gente começou a fazer festivais de rap, fazer em São Leopoldo. A gente reunia vários grupos de todo o estado e lá participar dos festivais. Grupos que hoje são de renome, até foi de renome nacional também, passaram por lá, como o da Guedes. Inclusive os gêmeos, os grafiteiros gêmeos também já tiveram também nossos eventos. Então foi, fora todos os grupos de rap do Rio Grande do Sul, né? Posso passar o dia inteiro citando aí vários grupos que passaram por lá. Revolução RS, muita gente, Comando Preto, Rantaro, Ataque Frontal, enfim, vários grupos que passaram pelos festivais que a gente fazia, que nem dá pra gente estar falando todos aqui, que vai tomar muito tempo, né? Então foi uma caminhada que não foi fácil a gente fazer, a gente conseguiu fazer tudo isso aí, né? No ano 2000 também foi o auge, quando eu comecei a trabalhar no Hip Hop Sul na TVE. O primeiro programa de rap da TV aberta do Brasil foi o Hip Hop Sul. E eu tive o privilégio de fazer parte da equipe aí que ficou no ar lá. Fiquei durante 4 anos trabalhando lá. E o programa ficou 9 anos, né, no ar consecutivo. Então foi muito importante também. Muita coisa boa aconteceu no dentro do Hip Hop Sul também. E vim para Montenegro, comecei a trabalhar na rádio aqui em Montenegro, na Rádio Cultura. Era o locutor da rádio, fazia parte da manhã e fazia o Explosão Hip Hop no meio-dia 1 também, né? Sempre dando espaço pro rap e tal. Ali foram quase 2 anos no ar também, foi importante demais também na minha caminhada. Passei pela TV Cultura de Montenegro também, com o MC Repórter, entrando nas comunidades, fazendo entrevista com o pessoal também. E foi também muito legal, aprendi bastante coisa também. Trabalhei na Rádio América também, na Rádio América também fazendo um programa de rap lá também, ficou o mesmo nome. Ficou Conexão Hip Hop, na verdade, junto com o grande falecido Zanata também, que era o cara que apoiava nós na Rádio América, junto com o Schmidt, que foi vereador em Montenegro, que ajudou também nós a aprovar a lei municipal do movimento hip hop também. Então foram várias coisas que aconteceram, né? Foram momentos aí importantes aí dentro da minha caminhada dentro do rap. E como aqui em Montenegro a gente tem 3 rádios, na verdade, tem 3 rádios, uma TV
e eu não estava tendo espaço para poder fazer isso que eu gosto de fazer, né? Que é rap, trabalhar com hip hop, trabalhar com a periferia, de onde eu vim, tenho orgulho de ter nascido dentro e era isso aí. E decidi então começar aí com um canal no YouTube, né? Já que eu não tinha espaço na televisão, fui fazer o meu espaço, né? Que não adianta a gente ficar chorando também. E como diz uma música do Eduardo Tadeu, Acredite, eu acredito, aí surgiu o nome da minha produtora, Acredite Produções, essa música do Eduardo. Obrigado, Eduardo. Eduardo Tadeu, que era do grupo de rap também, que faz um som da hora também, tá louco, Facção Central, é um grupo que realmente inspira a gente. E ele falava na música Eu Acredito, e eu acabei abrindo a produtora Acredite e começando meu canal no YouTube, né? Então foi importantíssimo isso. E daí a caminhada começou fazendo tô com o canal aí no ar, a gente tá buscando os mil inscritos. Estamos na luta aí para chegar a 1000 inscritos, se Deus quiser a gente vai conseguir. Já que a TV não abriu espaço pra gente fez o nosso espaço, né? Falando em TV, até tem uma curiosidade também, né? Na época que eu estava na TV Cultura também, a gente conseguiu uma entrevista em Porto Alegre, até o Edinho de Quebrada, que é DJ, até estava junto no Correrio, estava com Racionais aqui no Sul, e eu tive o privilégio de conhecer os 4 caras lá, né? Foi uma noite pra mim mágica, foi aquele dia de poder estar tocando uma ideia com os irmãos, trocando uma ideia com os 4 ali, com Ice Blue, com Ed Rock, KLJ e o Mano Brown. Então foi um momento ímpar pra mim, né? A gente fez, né? Começou a fazer entrevista, mas eles tinham que dar uma caminhada, eles tinham que ir até a FEBEM, né? A antiga FEBEM, ir lá trocar uma ideia com os irmãos, e era pra mim ficar esperando lá no hotel, que depois ia ter entrevista com eles e tal, quando eles voltassem, muito bem tratados por todos os 4. O Lu ainda disse, o Mano vai ficar aí esperando a gente aí, depois nós vamos dar entrevista pra ele e tal. Fiquei feliz demais, tirei fotos com os 4, tirei fotos com o Mano Brown e tal, né? Feliz da vida. Aí os caras foram pra entrevista e o câmera tava junto comigo e começou a embaçar a caminhada. Brincadeira, o cara tinha que vir embora, Eu disse, pô, meu, vamos esperar, os caras foram lá, mas vão demorar muito, vou ter que ir embora. E ele era motorista, ele não tinha como ficar. E acabei perdendo a maior entrevista da minha vida, que foi entrevistar Racionais MCs. Na época eles nem falavam, nem pensavam em televisão. Até hoje. Mas naquela época era mais ainda. E eles, abriram o espaço para fazer essa entrevista comigo, pra TV Cultura, e eu dar entrevista os 4. E aí o câmera coxinha quis vir embora, eu tive que vir junto. Fazer o quê, né? Aí peguei, vim com o coração na mão, mas ia embora, né? Perdi a entrevista da minha vida. Eu pensei, ao menos vou ter as fotos dos caras, vou fazer um quadro, vou fazer um pôster, botar na sala. Foto com os 4 ídolos pra mim, das maiores referências do rap nacional, não só pra mim, né? Pra todos aí que estão na periferia, quem é do rap sabe, né? O que a gente tá falando, tá junto com o Racionais, era algo extraordinário pra gente. E na época daí, nem as fotos, né? Até se a TV Cultura tiver as fotos, puder me enviar, puder mandar pra mim, eu agradeço. Mas eu acho que é difícil ter elas agora, né? Você faz muito tempo, então fica difícil. Então foi um momento que marcou pra mim, né? Um momento de euforia, de áudio, poder estar junto com os caras, conversar com os caras, tirar foto com os caras, começar já uma conversa com eles, pra na volta a gente fazer a entrevista, e o câmera não quis ficar. Obrigado, câmera da TV Cultura, canal 53. Pegou e veio embora, e quis ir embora, eu tive que ir junto pra não tinha como fazer a entrevista com ele. E aí não foi culpa da direção da TV, né? A TV não teve culpa de nada, o câmera que quis ir embora e era isso. Mas isso aí não me desanimou, né? Que a gente pode até ficar reclamando, os caras não abrem espaço pra gente, o sistema não faz nada pela gente e tal. Eu pensei, não adianta ficar chorando aí, o que o rap sempre ensinou, não adianta a gente ficar chorando, tem que buscar alternativas. E a alternativa que surgiu pra mim agora, nesse tempo agora, foi montar a rádio New Black Montenegro, que é a rádio que hoje eu sou fundador e tal, né? Tem vários parceiros aí, vários pessoal que tá trabalhando junto aí, voluntário por enquanto, mas se Deus quiser a gente vai conseguir fazer a rádio funcionar numa microempresa, poder valorizar mais o trabalho dos colaboradores aqui. Então tem vários colaboradores, muita gente envolvida aqui, vários projetos também que a gente divulga aqui. Então tá bem legal mesmo o trampo, né? Quero agradecer a todos aqueles que são colaboradores aqui da New Black, que ajudam a gente a manter a rádio no ar. Hoje a gente está com mais de 10 mil visitas no nosso site, você só pode entrar lá também. Temos aplicativos do celular que pode baixar também, galera, pode baixar o aplicativo. E era isso, é tocar o barco pra frente, não desanimar.
que o rap me ensinou isso aí, a gente não pode desistir das coisas. É uma luta sempre, o nosso caminho para nós sempre vai ser mais difícil, nós temos que estar toda a vida provando 2, 3, 4, 5, 1000 vezes mais que os outros, certo? Só quem é da periferia, só quem é negro sabe o que eu tô falando. Então é isso aí, né? Mas tem muita gente aí que abraça a causa, né? Independente de cor, independente de sexo e tal, que abraça a causa junto com a gente tá muito feliz também. Então é isso, meu, falando um pouco do que a gente faz dentro da cultura hip hop, estamos aí na luta, agradeço o espaço aí também por a gente poder estar trocando essa ideia, falando um pouco da minha caminhada dentro do rap aí. Então agradeço a todos aí, quem puder acessar o nosso link da rádio, acessa o link, certo? Confere a nossa programação, baixa o nosso aplicativo também. E é isso aí, quero deixar um abraço para todo mundo então, que Deus abençoe todos nós, que a gente não desista da nossa caminhada, e mesmo tu aí que tá do outro lado aí, que tá vendo esse vídeo, não desista do teu sonho, pra dizer que a gente não é capaz, tem vários, tem milhares para dizer isso aí pra gente, mas a gente tem que provar que a gente pode fazer a diferença, a gente não precisa sair quebrando tudo também, tá certo? A gente tem outra ação de vencer o sistema, e a New Black Montenegro é uma forma de vencer o sistema. Meu canal Rap Live é uma forma de vencer o sistema. Todos aí que fazem rap, que dançam, que são b-boys, que são grafiteiros, que são DJs, cola junto com a gente. E quem não é dos 4 elementos também, mas que tem seus projetos sociais, também vem junto com a gente, que isso aí também faz parte, é fazer hip hop. Eu não faço só rap não, eu faço hip hop. Hip hop é isso aí, trabalho pelo social, trabalho até melhor pela nossa comunidade. Então tá, abraço a todo mundo aí, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco. E aqui é MC Pedrão, também sou mais um sobrevivente. Tamo junto, tá aí. Valeu, abraço a todos. O termo hip significa algo atual, que está acontecendo no momento, e hop faz associação ao movimento de dança. Foi criado o conceito de elementos do hip hop, cujo lema é paz, amor, união e diversão, e seu objetivo é dar voz, visibilidade e identidade aos jovens que praticam dança, pintura, arte, música e composições como poesia. O MC, mestre de cerimônia, é considerado como a consciência, o pensador do hip hop. É através da letra do rap que os adeptos do hip hop expressam suas ideias e denunciam suas necessidades e decepções com o mundo. Um MC é aquele que, através de suas rimas, mostra as várias formas de reivindicação, angústias e injustiças com as classes sociais mais desfavorecidas, mostrando o poder da transformação. Quando o hip hop surgiu, sua base estava nas batidas rítmicas que os DJs criavam para suas pausas, que são trechos pequenos de alguma música que ficam se repetindo. Após isso, o hip hop foi acompanhado pelo rap e tido como um estilo musical, e através disso foram surgindo algumas formas diferentes de danças improvisadas, como o breakdance. Os artistas do grafite ou grafiteiros costumam escrever seus próprios nomes nos trabalhos ou chamar a atenção para problemas do governo ou questões sociais, representando a arte plástica da cultura hip hop. No Brasil, o hip hop começou em São Paulo nos anos 80. Hoje em dia, existem vários grupos que conseguem representar bem o movimento em todo o país. Então, é muito importante isso, o hip hop como um movimento de resistência, a lembrança aí do início de tudo isso com os Panteras Negras e o relato de vocês, do Martin e da Ângela, que nos mostram aí que vocês são figuras aqui do nosso entorno, aqui de Triunfo, o Martin é da Vendinha, a Ângela aqui de São Jerônimo, nossa vizinha, e que fazem parte dessa luta tão importante nos dias de hoje. O que nos resta é fazer uma reflexão, é pedir perdão também por tudo aquilo que nós fizemos ao longo dessa história, nós que fomos criados dentro de uma sociedade escravocrata, com uma cultura escravocrata, mesmo que a gente tenha, vejam bem, em 1988, eu
lembro da criação da Constituição. Até aquele momento ali, os meus amigos negros e as minhas amigas negras não podiam entrar nos clubes. Então, havia clubes para brancos, clubes para negros. Isso é a gente pensando nos dias de hoje, é uma aberração. Mas foi necessário que se criassem leis aí, através da Constituição, que proibir a entrada das pessoas nos lugares, né? Por uma diferença de cor, que não é diferença, poxa, que é uma diferença de cor. Mas, enfim, é muito importante, né, que a gente continue nessa luta, que a gente peça perdão a cada momento que a gente possa estar cometendo algum erro, algum equívoco histórico, né, em relação a isso, e seguimos a luta então. Eu peço a todos e todas que curtam, compartilhem e se inscrevam no canal da Frente Cidadã de Triunfo. Esse é o Café Cidadão, é um programa que a gente produz aí pela Frente Cidadã, e vocês podem também visitar a página no Facebook da Frente Cidadã de Triunfo, e lá vocês vão encontrar também todas as nossas outras ações que já tivemos até aqui. Muito obrigado e até o próximo Café Cidadão.